Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Tudo bom com você? Eu espero que sim e que Deus lhe abençoe. Estou aqui novamente trazendo mais uma vez a palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia é algo incrível que Deus deixou aqui na terra para nos ajudar. Eu amo ler a Bíblia porque a Bíblia me leva nas histórias que Deus deixou para nos inspirar. Quando Jesus estava aqui na terra com seus discípulos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, e isso é o alimento para a vida do cristão. Então, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, como eu falei no último vídeo, deixa a sugestão de vídeo aqui que você quer, de palavra aqui que você tem interesse de conhecer. Eu irei fazer o possível para estar trazendo para vocês, né? O meu último vídeo, acompanha lá, assiste lá, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha os meus vídeos, porque o YouTube entende que meu vídeo é relevante, é um vídeo bom e ele vai começar a indicar para várias outras pessoas. O meu último vídeo foi parar em Maranhão e meu coração se encheu de alegria, né? Porque é bom saber que eu aqui da Bahia, o meu vídeo foi parar em Maranhão, pode chegar em São Paulo, pode chegar no Brasil inteiro. Então eu conto com sua ajuda compartilhando, enviando para os seus familiares e para os seus amigos. Me siga lá no meu Instagram, na minha rede social. Eu vou estar também ativando o minha rede vizinha, que é o TikTok. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Será que o YouTube vai me bugar? Não sei, mas eu tô falando aqui. Então eu vou estar reativando também. Eu parei um tempinho com o TikTok por motivos pessoais, mas vou estar reativando lá também. E eu não lembro como tá meu TikTok, mas eu acredito que Andressa Cardoso também. Eu vou estar deixando aqui embaixo como é que está lá. E me siga por lá também, que eu vou estar agora postando vídeos novos. No Instagram, você já sabe, tem vídeos curtinhos lá da Palavra de Deus. E que esse vídeo encha o seu coração. Me acompanha aí e se inscreva no canal. Bom, então hoje eu vou estar fazendo a menção do livro de João, capítulo 3, e também vou voltar para o capítulo 1. Bom, aqui encontramos Jesus no capítulo 3, né? Nicodemos conversando com ele. Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Bom, Nicodemos, eu até anotei aqui, ele pertencia a um grupo de judeus chamados de fariseu, e ele também era dos príncipes dos judeus. Nicodemos era alguém importante naquele tempo, e ele começou a ficar admirado com as obras de Jesus. Mas ele tinha um cargo, ele era um dos fariseus. Os fariseus naquele tempo, eles acreditavam em Deus, eles seguiam as leis de Moisés. Mas quando Jesus esteve na terra, Jesus mostrou algo diferente para eles, que não era bem como eles queriam. Uma parte mesmo importante era a cura no sábado, milagres no sábado. Então Jesus curou a mão de um enfermo no sábado e eles questionaram a Jesus que Jesus estava quebrando a lei de Moisés. E aí Jesus fala que ele é a lei de Moisés. Então eles acreditavam na lei de Moisés, os mandamentos de Moisés, mas quando Jesus esteve aqui na terra, eles não acreditaram, eles não creram que Jesus era o Messias. Então Nicodemos era alguém importante naquele meio. Então Nicodemos, ele começa a acreditar em Jesus, ele começa a ficar admirado com as obras de Jesus, mas ele não iria largar o seu cargo, lógico, né? Ele não queria publicamente se revelar, mostrar às pessoas que ele estava gostando das palavras de Jesus. Então ele começou a encontrar Jesus à noite, porque ele não ia largar seu cargo e tinha vergonha de ser visto com Jesus. E aqui eu já vou dar uma pausa. Jesus, ele não te quer escondida. Deus, ele mandou Jesus morrer na cruz por nós publicamente. Jesus, ele não quer os servos deles só dentro do quarto, só dentro da igreja, à escondida. Andressa, eu acredito em Deus. Andressa, eu tenho muita fé em Deus. Mas sabe, na minha família não tem cristão. No meu bairro as pessoas não vão entender. Andressa, eu sou uma pessoa que gosto das coisas mundanas, festas, bebida. Então assim, Andressa, Deus conhece o meu coração. Eu oro a Deus dentro do meu quarto, no meu secreto em casa. Que bom que você ora.
Que bom que você entende o poder de Deus. Mas o que é que está te impedindo a assumir um relacionamento com Deus publicamente? Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Deus? Você tem vergonha de você mesmo? Eu quero te dizer que se você tem vergonha de você mesmo, Deus já pagou os seus pecados. Deus já morreu na cruz pelos seus pecados. Deus ele está disposto a te limpar. Deus ele está disposto a tirar toda a vergonha do seu passado e te fazer uma nova criatura. Mas para isso você precisa tomar a decisão. Não fique pensando que adorar a Deus só no secreto, que é muito importante, é o suficiente para Deus. Você não levanta a bandeira de alguém que serve a Deus publicamente, Deus também não poderá fazer isso quando chegar o grande dia. Aqueles que não reconhecer Jesus como o único e Salvador, ele também não reconhecerá perante a Deus. Então você pode perder sua salvação porque você quer adorar a Deus como Nicodemos. E os fariseus naquele tempo era fariseu, eles jejuavam nas praças, não se arrumavam, não lavavam o rosto para mostrar para as pessoas que eles eram santos, imaculados e que era assim que devia servir a Deus. Isso é ser um fariseu, isso é ser um Nicodemos, é você até que seguir leis, seguir ordens, mas quando o verdadeiro Messias se apresenta para você, você não consegue ir além das leis. Você não consegue largar os seus cargos, o seu nome, as suas heranças para seguir a Deus. E é por isso que quando Jesus escolheu os 12, Deus escolheu homens aleatórios, foi pescadores de peixe, foi mancos, foi pessoas que aos olhos do homem não tinha nada para oferecer. E Deus veio, e Jesus veio. Eu falo geralmente Deus ao mesmo tempo porque é um só, mas eu estou se referindo a Jesus quando esteve em forma de homem aqui. Então Nicodemos, ele começou até a adorar, começou até a gostar das pregações de Jesus, mas ele não tinha capacidade nem força para falar com Jesus publicamente. Né? Então ele se encontrava com Deus às escondidas. Então ele questiona a Deus, que as pessoas não poderiam fazer, questiona Jesus, porque as pessoas não poderiam fazer o que ele fazia se Deus não estivesse nele. E aí Jesus responde, né? Capítulo 3, vou continuar aqui. Por isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Aqui Jesus está falando que não adianta não nascer de novo. Andressa, o que é nascer de novo? Nascer de novo é você negar a si mesmo, é você entender que você vai precisar adaptar a sua vida a novos costumes, a novos hábitos, é realmente seguir os mandamentos e a vontade de Deus. Por que, Andressa, nascer de novo? Porque se você não nasce de novo, você continua sendo um pecador da descendência de Adão, o homem caído. Adão pecou mais Eva e foram expulsos do jardim do Éden. Então, a partir de Adão, da descendência de Adão, de Caim, de Sete, de Abel, começou o pecado na terra. Então, a gente é da descendência de Adão. Então, se a gente não nasce de novo, perante a Deus, a gente ainda continua sendo pecador. Então, é só perante o nascimento novamente, o nascer do Espírito, o viver pelo Espírito, que a gente se torna nova criatura. Ele fala, o que é nascido da carne é carne. Se não nascer da água, se não ter o batismo da água, se não nascer do Espírito Santo, a gente vai continuar sendo carne. E isso é muito perigoso, porque a carne, ela não quer as coisas do céu. A carne é enganosa, a carne é pecadora, a carne quer o que é fácil, a carne gosta dos pecados. O que é, Andressa, o batismo da água? O batismo da água é quando você aceita Jesus e algum tempo, ou no mesmo dia que você aceitou Jesus, você desce as águas. Se vocês quiserem, deixa no comentário, eu posso estar falando no próximo vídeo como foi a minha caminhada cristã com Deus até agora. Atualmente eu tenho 5 anos que eu aceitei Jesus, mas não foi de primeira que eu desci as águas. Eu aceitei Jesus 5 anos e depois de 2 anos que eu desci as águas. Hoje, em 2024, agora faz 3 anos que eu me batizei, que eu desci as águas junto com meu esposo. Então, assim, mas foi um processo. Eu entendia que era algo muito importante e que no momento que eu descesse as águas, eu iria me tornar uma nova criatura. Então, não foi algo que, logo quando eu aceitei Jesus, eu tomei essa decisão, porque eu entendia que era algo sério e que daquele momento em diante minha vida seria mudada. Então, eu esperei primeiro conhecer a Cristo, eu primeiro
precisei me fundar, me estruturar em uma igreja que eu gostava, que é a que eu tô até hoje, para eu entender que o batismo seria o meu ponto final de uma pessoa que se converteu, uma nova convertida, e uma pessoa, uma nova criatura. Nova convertida e nova criatura. Existem esses dois pontos. Então, se você tiver interesse em como foi, por que eu aceitei Jesus, como era a minha vida antes de Jesus, como foi que o Espírito Santo entrou em mim, como foi que o Espírito Santo foi trabalhando em mim, é só deixar no comentário aí que eu posso estar trazendo no próximo vídeo ou em outro vídeo como foi minha caminhada cristã até agora. Mas de uma coisa eu posso dizer pra vocês, eu fico me perguntando por que eu não aceitei Jesus antes, porque eu tenho 24 anos e eu não aceitei Jesus antes, então eu perdi o resto da minha vida antes de me batizar, porque agora eu sou uma nova criatura, então agora eu entendo o que é servir a Deus, então agora é que eu conheço o meu Criador. Então o batismo na água é esse, realmente Jesus está falando do batismo das águas, quando você desce sobre as águas e você é batizado, a partir dali Deus vai limpar todos os seus pecados, todas as suas iniquidades e você se tornará uma nova criatura. Né? João fala sobre isso, é tanto que eu vou estar logo voltando aqui, para João 1, do 32 ao 34. É João falando aqui sobre o batismo de Jesus. João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui é João Batista. João Batista era primo de Jesus. E João Batista, ele já pregava o evangelho antes mesmo de Jesus. Era a voz que clamava no deserto. Depois vocês começam a procurar também a história de João Batista. Eu me apaixonei pela história de João Batista. Meu Deus, impactante. Enfim. Então, João Batista, ele já vinha falando de Jesus mesmo antes do Messias começar o seu evangelho. João, ele batizava as pessoas em água, mas ele batizava no conceito do que ele pregava. Então, aqui, João vai dizer que ele testificou que Jesus era o Messias mesmo, porque veio do céu uma pomba e pousou sobre Jesus, o Messias, que estava ali no templo se batizando também, descendo das águas. Então olha a importância do batismo das águas, porque Jesus desceu as águas, Jesus se batizou, porque já tinha esse costume, mas só que Jesus ele veio para mostrar a diferença do evangelho. Jesus veio para mostrar o que era verdadeiramente que Deus queria da gente. Então Jesus não tinha necessidade nenhuma, eu entendo assim, que Jesus não tinha necessidade nenhuma de se batizar, mas ele quis se batizar, ele viu a necessidade de se batizar para ele mostrar, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus foi exemplo, Jesus foi o caminho que a gente deve seguir. Então Jesus ele se batiza e mostra. Então João ele viu a pomba vindo sobre o Espírito e ele fala, eu o batizava com água, mas agora esse o batizará com o Espírito Santo de Deus. Andressa, o que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do nosso pecado. É aquela vozinha que fica quando a gente sabe que, quando a gente tá no meio de dois caminhos e não sabe para onde seguir, o Espírito Santo é aquele que te guia pelo caminho certo. O Espírito Santo é aquele que vai te convencendo dos seus pecados, vai te dando tranquilidade no seu coração, ele intercede por nós. Então o Espírito Santo é um amigo, o Espírito Santo é algo que a gente precisa ter em nós. Então, quando eu me batizei, foi o Espírito Santo que me convenceu que era a hora de eu me batizar. Então, João Batista está falando que agora sim, esse seria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Porque antes não existia o Espírito Santo até Jesus morrer. Foi após a morte de Jesus que Jesus deixou o Espírito Santo. Então, Jesus fala, eu irei para o céu, mas deixarei o Espírito Santo aqui com vocês. Então o Espírito Santo ficou aqui, está aqui conosco hoje em dia, porque Deus sabe de tudo, então Deus sabe que a gente ia precisar de alguém nos guiando, né? Alguém na mente, alguém no coração. Então o Espírito Santo é um bom amigo que te convence dos pecados, que te mostra o caminho certo e que está ali sempre com você, né? É o que tira a tristeza, é o que tira a angústia. Então o Espírito Santo é um amigo maravilhoso. Eu amo ter isso na minha vida, eu amo poder ter o Espírito Santo em mim. Então Nicodemos questiona Deus aqui, a Jesus aqui, porque tinha que ter o batismo. Aí Nicodemos até não entendeu a parábola, porque Jesus falava muito pela palavra. Então pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Nicodemos, eu acho que você era meio louquinho da cabeça, Nicodemos. Não tem como, né, Nicodemos? Mas ele não entendeu e ele precisava tirar a pergunta com Deus, com Jesus. E Jesus fala, Nicodemos,
Em verdade eu te digo, é aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que eu quero trazer para você? Não fique adorando a Deus só no secreto. Não seja um Nicodemos da vida, que vai buscar Jesus só nos momentos difíceis ou no momento escondido. Porque você tem muitas coisas ainda para realizar na sua vida, muitos sonhos para projetar, muitas coisas para concretizar na sua vida e você não tem tempo para Jesus, você não quer se prostrar uma vida nova, a nascer de novo, a renunciar. E eu sinto te dizer que isso você pode estar perdendo sua salvação. Porque aqui na Bíblia está dizendo que esse que não fazer isso aqui e diversas outras coisas mais, não poderá entrar no reino do céu. Então, assim, qual é a chance de chegar naquele dia e você perder sua salvação? E você não poder conhecer o céu, a nova terra que Jesus tem preparado para nós. De conhecer o Criador, a Deus. Qual é a chance disso acontecer? É grande, porque a chance é agora, o tempo é agora. Nicodemos, Jesus veio, pregou, morreu, ressuscitou e Nicodemos continuou no mesmo ali. Nicodemos perdeu a chance de se tornar um novo homem, porque ele não queria largar os seus cargos, nem a sua vida, nem dinheiro e nem outras coisas mais. Só que eu digo para você, o que Deus tem preparado pra gente, aquilo que Deus quer nos mostrar, nos revelar, é muito mais importante do que o que a terra tem a nos oferecer. Então, Mateus 16, 26, 27 está escrito: pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter tudo aqui no mundo? O que adianta ter riquezas? O que adianta conquistar todos os seus sonhos, os seus projetos? Mas em troca disso você perder sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Não tem preço que pague a sua alma, a sua salvação. É impossível. O único preço pago foi o de Jesus quando veio como cordeiro. Morreu na cruz para que eu e você tenhamos a vida eterna. Só que isso já passou, isso acabou. Jesus ele voltará agora para buscar a sua igreja. Jesus agora voltará como justiceiro, aquele que vem fazer justiça, aquele que vem buscar a sua igreja adornada, a sua igreja preparada. E aí, você faz parte da igreja de Cristo? Andressa, a igreja somos nós. Existem vários conceitos. Eu não estou dizendo para você ir para uma igreja, se enfiar dentro de uma igreja, não. Mas a gente precisa congregar sim, isso é bíblico. O corpo precisa congregar, você precisa ter comunhão com outros irmãos, porque isso vai fortalecendo a nossa fé. É bom ler em casa, eu mesma faço o meu devocional em casa, eu aprendi muito com a Bíblia em casa, sozinha, pesquisando pelo YouTube, eu tive aulas online com um grupo de amigos que me ajudou bastante. Hoje em dia eu estudo sozinha a Bíblia, né? Sozinha não, eu estudo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá o discernimento da palavra. Então, mas fisicamente eu estudo sozinha em casa. Então, assim, mas eu sinto a necessidade de ir pro meu culto na quinta-feira, de ir pro meu culto no domingo. Eu percebo que quando eu não vou, é como se a semana não fechasse. Bem, sei lá, eu me sinto estranha. Eu tô falando Andressa. Então é importante sim você congregar. Mas a igreja que a gente tá falando não é a igreja, o templo, as quatro paredes, não. Quando Jesus voltar, ele vai voltar as pessoas que seguiram a ele, que morreram para o seu velho eu e começaram uma vida nova aos pés de Jesus. É essa a metáfora que Jesus usa. A igreja não é o templo, a parede, um lugar, não. Somos nós. Só que para ser igreja você precisa tomar posição de igreja. Você precisa nascer de novo, você precisa reconhecer Jesus como seu único salvador. Você precisa adorar ele publicamente, parar de ter vergonha de dizer que adora a Deus, conhecer verdadeiramente a Deus. Essa é a vontade dele. Então, o que você poderá dar, ouro, prata, diamante, em troca da sua alma, não tem preço nenhum que será capaz de pagar. A sua alma só foi o sangue de Jesus, porque Deus, ele viu que tinha necessidade de mandar o seu filho morrer por mim e por você. Porque ele sabe que se não fosse assim, a gente não teria salvação. E aí ele mandou Jesus se fazer carne, habitar no meio de nós e fazer ali o que tinha que fazer. Deixar discípulos, deixar pessoas para escrever a Bíblia. Andressa, a Bíblia foi escrita por mãos de homem? Foi sim, mas foram profetas usados por Deus. Foram profetas que alguns viveram com Deus, como Pedro, João, Felipe, Tiago, Judas, conviveram com Jesus. Jesus falou fisicamente para eles e eles escreveram a Bíblia assim. Então até Judas, que foi o traidor, tem ensinamentos aqui para nós. Então assim,
O convite que eu te faço é para você começar a analisar, para você começar a pensar se você não é um fariseu, se você não é um Nicodemos, se você está adorando a Deus no seu escondido, se você não tem vergonha de adorar a Deus publicamente, se você já aceitou Jesus publicamente, o que é que está te faltando ainda? O que é que ainda está te prendendo nesse mundo? Os dias são maus, esse mundo não pertence a Deus, esse mundo já é do maligno. Tudo de ruim que acontece é tudo obra do Satanás. E a tendência é cada dia mais piorando. Mateus vai dizer. Então a Bíblia fala sobre como é que vai acontecer os inícios da dores. E eu digo para vocês, meus irmãos, já estamos no início da dores. E não vai ser tão bonitinho não, daqui para frente. Você está firmado em Deus, porque os dias que vamos enfrentar aí pela frente não vai ser tão fácil. Então, se a gente não tiver enraizado em Deus, não tiver uma fé firmada em Jesus Cristo, não tiver a palavra como nosso mandamento, não buscar o discernimento que vem do céu, muitos serão enganados, muitos perderão sua vida, muitos tirarão sua vida, porque o mundo está aí só para mostrar desamor, desrespeito, falta de amor, falta de empatia, violência de um lado, violência de outro, desastre de um, desastre do outro, e isso aí é só o início das dores. Então, o que está te faltando ainda você fazer uma nova aliança com Deus? O que está te faltando ainda você nascer de novo? Você vai continuar sendo Nicodemos? Querendo encontrar Jesus só à noite? Sem entender a palavra de Deus? Sem seguir a palavra de Deus? Então, o tempo está acabando. Jesus está voltando para buscar sua noiva preparada. E você pode não estar no meio dessa noiva, porque você é até um Nicodemos. Você até entende que Jesus existe, que Deus existe, que o mundo foi criado através da mão dele. Mas você ainda não tomou posição de ser igreja. Você ainda não está disposto a nascer de novo. Repito, se quiser, eu não vou entrar em detalhe, porque na verdade é um plano que eu tenho de trazer o vídeo sobre a minha caminhada com Deus. É um dos vídeos que eu tenho pensado em trazer. Mas eu digo para vocês, quando eu aceitei Jesus, minha vida não estava nada fácil, minha mente não estava nada fácil. E não foi fácil renunciar ao meu eu, não foi fácil descer as águas, não foi fácil ter que abandonar certos pecados, certos hábitos que eu tinha, não foi fácil. Mas eu estou aqui. E digo para você, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu escolheria servir a Deus 1000 e mais 1000 milhões de vezes. Eu não entendo porque, eu não entendo, Deus sabe. Deus já tinha um propósito na minha vida mesmo antes de eu começar a seguir a Ele. Mas eu não entendo como é que eu vivi tanto tempo afastada do meu Deus, do meu Criador, do meu Abba, do meu Pai. Então assim, o que está te faltando ainda? Reconhecer a Jesus. Pare de ser um Nicodemos, pare de viver como os fariseus. Viva o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Quando você aceita Jesus, a sua vida vai existir renúncias. Só que com essas renúncias vem coisas que o mundo não consegue explicar. Como é que eu vou explicar sobre o que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo eu tentei resumir aqui, mas o Espírito Santo não é só isso que eu falei. O Espírito Santo é algo, sabe, inacreditável que Deus nos deixou aqui eu não sei explicar. Eu só sabe o que é o Espírito Santo quem tem. Andressa, eu quero ter esse Espírito Santo. Para ter esse Espírito Santo, você precisa aceitar Jesus publicamente. Você precisa se voltar aos pés de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa congregar numa igreja. Você precisa renunciar ao seu velho eu. É morrer para o seu velho eu, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é fácil, mas no final é uma coisa assim que você fica assim, ó, sem saber explicar. Eu queria aqui uma forma mais fácil de explicar o que é o Espírito Santo, como é servir Jesus, mas eu digo para vocês, vale cada minuto, vale cada renúncia, porque hoje em dia eu consigo ouvir a voz de Jesus, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo sentir o Espírito Santo me moldando, trabalhando em mim, e coisas que eu fazia 5 anos atrás, hoje em dia não passa nem pela minha mente, ao contrário, eu fico pensando, como é que eu fiz isso aqui quando eu estava fora da igreja, quando eu estava fora de Cristo? Como assim, Deus? Deus sabia, e Deus sabia que naquele tempo, naquele dia, Ele ia me chamar e eu iria voltar para os pés deles. Então, eu espero que essa palavra entre no seu coração. O tempo está acabando, a porta está fechando, a porta é estreita, mas é a porta que leva para a salvação.
mas andar com Jesus é algo magnífico. Seguir a Deus, acreditar em Deus, adorar a Deus é algo que não tem explicação. Você poder ter o Espírito Santo dentro de você é algo que só quem sente, só quem vive pode explicar. Se você quer ter esse prazer, procure uma igreja, procure um pastor. Coloca aí no comentário: Andressa, a partir de hoje eu aceito Jesus publicamente, eu reconheço Jesus como meu único e eterno Salvador. Se você colocar isso no comentário, já é um grande passo. Então não perca mais tempo. Os dias estão ficando curtos. Você já percebeu que os dias passam rápido? Se naqueles dias não fosse abreviado por causa dos escolhidos, ninguém suportaria. Isso é bíblico. Então, assim, eu espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração. Que você possa, a partir de hoje, ter vontade de conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus, parar de ser um Nicodemos às escondidas com Deus, aceitar Jesus publicamente e começar a viver uma nova experiência que só aqueles nascidos do Espírito têm a chance de conhecer. E é isso. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus lhe abençoe. Guarde essa mensagem no seu coração. E Deus tem grandes coisas na sua vida. Mas para isso você precisa tomar uma posição de igreja, uma posição de serva. E que Deus lhe abençoe. E beijo.